Olá, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O tema dessa aula é mantenha a motivação com novos desafios. De que maneira nós conseguimos motivar os nossos alunos a continuar a superar os seus desafios? Essa é a resposta para essa pergunta. Veja o texto base, a informação preliminar, que vai ter aqui alguns aspectos importantes. Diz o seguinte, o texto base. Manter a motivação dos alunos ao longo de um programa de treinamento funcional é um desafio comum para muitos instrutores. No entanto, a gamificação oferece uma solução eficaz, permitindo criar um ambiente de constante evolução por meio de novos desafios, né, que é uma das grandes características. Perceba que, ao introduzir obstáculos que exigem habilidades aprimoradas, o progresso contínuo é mantido e os alunos se sentem engajados, incentivados a superar os seus limites. Nesta aula, nós vamos explorar como novos desafios podem ser integrados ao planejamento e design de experiências gamificadas para que nós possamos manter a motivação sempre em alta. E o primeiro item fala sobre a importância da incorporação de desafios semanais ou mensais. Uma das formas mais eficazes de manter os alunos engajados é introduzir novos desafios de forma regular, seja semanal ou mensalmente. Isso cria uma expectativa constante de novidade e também de progresso, né? Essa é uma grande possibilidade. Esses desafios, eles devem variar em complexidade e foco, promovendo a evolução das habilidades dos alunos de forma gradual. Quer ver um exemplo? Um desafio semanal? Toda semana, nós podemos apresentar um exercício que desafie uma habilidade específica, como resistência ou força. Um exemplo seria realizar o maior número de burpees possíveis em 60 segundos. Ao final da semana, o instrutor pode comparar os resultados e reconhecer os melhores desempenhos. Um exemplo agora de um desafio mensal. Ao final de cada mês, os alunos podem ser desafiados a completar um circuito funcional que inclui exercícios de várias intensidades, como agachamentos com peso, sprints e saltos na caixa. Esse circuito mensal pode servir como um teste para medir o progresso em relação aos desafios anteriores. Ao introduzir desafios recorrentes, os alunos têm algo novo para esperar e, além disso, ele vai trabalhar nesses processos. Isso vai impedir a monotonia e vai manter o entusiasmo da turma, dos alunos. O segundo item, crie desafios progressivos. Para manter a motivação em alta, os desafios devem ser progressivos, ou seja, devem se tornar mais difíceis à medida que o aluno evolui. Isso impede que o treino se torne fácil ou previsível demais, o que pode levar à desmotivação. Então, é um aspecto importante que você precisa levar em consideração dentro desse escopo. Vamos para um exemplo? Vamos imaginar aqui um desafio inicial. No início do programa, os alunos podem ser desafiados a fazer 20 flexões consecutivas. Aí nós temos o desafio intermediário. Então, após algumas semanas de treino, esse desafio pode ser aumentado para 30 flexões, mas com variações, com flexões em um pé ou com palmas. E dessa maneira, nós conseguimos apresentar alguns níveis de dificuldade. E aí, nós temos o desafio avançado. Nesse desafio, o aluno pode realizar flexões com peso adicional ou executar séries de flexões em tempo reduzido. Esse tipo de progressão não apenas mantém a motivação dos alunos, mas também os ajuda a visualizar claramente o quanto eles estão evoluindo ao longo do tempo. Terceiro item importante, promova desafios em equipe. Veja comigo o texto base. A competição e colaboração em equipe são poderosos motivadores. Desafios que envolvem grupos ou duplas incentivam a cooperação e geram um senso de comunidade entre os alunos. Além disso, trabalhar em equipe promove um sentimento de responsabilidade coletiva, motivando cada membro a dar o melhor de si, a superar o objetivo que foi atingido previamente. Vamos pensar sobre o desafio de equipe? Nós podemos dividir os alunos em grupos de 3 ou 4 e criar um circuito funcional.
Cada grupo precisa completar o circuito da maneira mais eficiente possível, onde cada membro deve revezar-se nas estações, como saltos de corda, levantamento de peso e corrida em esteira. O grupo que completar o circuito no menor tempo é o vencedor da semana. E aí, dessa maneira, nós conseguimos, inclusive, aprimorar o processo de comunicação entre os alunos. Um outro exemplo que eu poderia citar é a competição em duplas. Em um formato de duplas, nós podemos propor um desafio em que as duplas precisam trabalhar juntas para atingir metas, como completar 100 agachamentos combinados, onde os membros se revezam. A dupla que completar o desafio mais rápido ganha pontos ou recompensas. Perceba que esses desafios não apenas criam uma competição saudável, mas também incentivam os alunos a interagir e apoiar uns aos outros, fortalecendo dessa maneira, de forma muito clara, o engajamento e também a motivação. Próximo item, vamos avançar? Ofereça novos tipos de desafios para variar o treino. A introdução de diferentes tipos de desafios é fundamental para manter a motivação. Alterne entre desafios de força, resistência, agilidade e equilíbrio para garantir que o treino nunca se torne repetitivo, né? Então, essas variações, elas são muito bem-vindas. Então, por exemplo, desafio de força. Um desafio de força clássico seria o levantamento de peso progressivo, onde os alunos tentam aumentar a carga máxima em exercícios como o supino. Segundo item, o desafio de resistência. Podemos propor um desafio de resistência, como correr uma distância específica no menor tempo possível, ou completar o maior número de repetições de um exercício dentro de um tempo determinado. Nós temos também o desafio de agilidade. Podemos introduzir um desafio focado na agilidade, como um circuito de cones para corrida lateral rápida ou saltos em escada de agilidade. E por fim, nós temos o desafio de equilíbrio. Podemos propor exercícios como pranchas ou agachamentos em uma perna, onde o objetivo é manter o equilíbrio por um tempo prolongado, né? Perceba que a variação constante mantém o treino agradável e garante que os alunos eles estejam sempre desafiados, né? Com capacidades físicas diferentes, né? Dentro aqui desse escopo. Quinto item, vamos para o nosso quinto elemento, vamos lá? Utilize feedback imediato e recompensas para aumentar a motivação. Para que novos desafios sejam eficazes na manutenção da motivação, é importante fornecer feedback imediato e recompensas para reconhecer os esforços dos alunos. Isso é muito agradável. Dois exemplos práticos para a gente poder conseguir pensar sobre isso. O primeiro é sobre o feedback imediato. Ao final de cada desafio, nós podemos fornecer feedback personalizado para cada aluno, destacando suas melhorias e áreas, né, em que ainda podem progredir. Esse feedback ele pode ser verbal ou por meio de uma pontuação que reflita seu desempenho em relação aos desafios anteriores. Isso é muito bacana. Outro exemplo seria recompensas. Nós podemos introduzir um sistema de recompensas onde os alunos que completam com sucesso um determinado número de desafios ganham prêmios, como aulas adicionais, descontos em produtos da academia ou brindes personalizados. Essas recompensas elas devem estar alinhadas aos objetivos e valores dos alunos, incentivando-os a continuar a se desafiando, né, dentro dessa proposta. Nós já estamos quase caminhando para o nosso encerramento, mas antes eu gostaria de chegar no nosso sexto elemento. Desafios personalizados para metas individuais. Leia comigo o texto base e a partir dele a gente vai pensar sobre alguns itens. Nem todos os alunos progridem no mesmo ritmo ou têm os mesmos objetivos. Ao personalizar os desafios, de acordo com as metas individuais, você garante que cada aluno sinta que os treinos são relevantes para suas necessidades e capacidades, de forma específica, de forma individualizada. Por exemplo, vamos pensar sobre adaptação para níveis de habilidade. Nós podemos ajustar os desafios para diferentes níveis de habilidade, permitindo que os alunos iniciantes e avançados participem da mesma atividade com metas personalizadas. O iniciante pode ser desafiado a realizar 20 agachamentos com peso leve, enquanto o aluno mais avançado pode fazer 50 agachamentos com uma carga mais pesada. Ao adaptar os desafios, as metas e níveis individuais, você consegue garantir que todos os alunos se sintam desafiados, mas nunca sobrecarregados.
Por isso que é muito importante entender aqui esse aspecto. Nós chegamos ao final dessa nossa discussão, dessa nossa conversa. Eu queria finalizar aqui essa nossa aula pensando o seguinte com você. Manter a motivação com novos desafios no contexto de treinos gamificados é essencial para garantir o progresso contínuo dos alunos. Ao introduzir desafios regulares e progressivos, promover a competição saudável em equipe, variar os tipos de exercícios e oferecer feedback e recompensas, você vai criar um ambiente propício, dinâmico, envolvente. Essa abordagem garante que os alunos estejam sempre motivados e engajados, prontos para enfrentar e também a superar cada novo obstáculo em seu caminho para o sucesso. E dessa maneira, nós chegamos ao final dessa nossa aula. Fica o convite para que você continue os estudos a partir dos nossos próximos vídeos. Por isso, eu desejo para você bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!